Perfeito. Obrigada, amigo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso PG. Eu vou pedir, por favor, para que um de nossos intercessores abra a câmera para poder estar fazendo oração pelo nosso orador dessa manhã, Wesley. Lucivânia, você pode abrir para orar? Ou a irmã Esther, se estiver por aí? Posso, Alessandra, posso orar. Por favor, entregue Wesley nas mãos do Senhor. Santo, Santo, soberano e eterno Deus, nosso gestor do universo, estamos nesta manhã na tua presença para que nós possamos estar recebendo o poder do Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, queremos entregar nas suas santas mãos o nosso querido pastor Wesley, que ele possa ser usado pelo Senhor e que tudo que ele venha falar esteja de acordo às nossas necessidades espirituais. Deus, Espírito Santo, unge o teu servo, unge cada um de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, amém. Amigo Wesley, você vai usar qual câmera, do notebook ou do celular? Pode usar do celular se quiser, não tem problema. É só deixar o volume do notebook baixo que ele não causa interferência, tá bom? Lembrando a todos de deixarem o microfoninho fechado enquanto estiver acontecendo a gravação, para que não haja interrupções, tá bom? E depois da pregação, a gente abre aí para você agradecer e falar o seu momento, tá bom? Tudo certo? Tá dando interferência? Não, né? Não? Pode falar, tá ótimo. Tá, então deixa eu voltar aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar conosco aí. Até a próxima terça, então, nós teremos o privilégio de estarmos ouvindo nosso querido amigo Wesley, que também é nosso professor no Desfragmentando a Lição, e participa aqui conosco da Sala Emanuel e de tantas outras salas também. Seja bem-vindo mais uma vez, que o Espírito Santo fale através de você. Obrigado, Alessandra. Bom dia, meninas, bom dia, amigos. Que bom que você está aqui. Bom dia. Que você... Bom dia, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu só queria que você já abrisse sua Bíblia. A sua Bíblia não, é sua câmera, né? Primeiro sua câmera. Sua Bíblia já tem que estar aberta desde manhã cedo, né? Então, abra sua câmera. Não consigo falar com as pessoas sem olhar, gente. Eu tenho essa dificuldade. Não sei você. Só um instante. Isso, Eudine. Vou te esperar, Eudine. Vou esperar a Eudine, a Eva. Isso. Já pega aí seu papel, já pega sua caneta aí para anotar o que Deus vai falar conosco esta manhã, tá bom? Faça igual a Esther aí, ó. Olha a Esther já escrevendo ali, né, Esther? Isso, filha. Isso. Tô olhando todas aqui, gente. Vamos lá, então? Estão prontas aí? Valdeci, olha para mim, Valdeci. Olha aqui. Isso, gente. Esse pessoal tem que olhar para mim, gente. Olha, velho. Vamos lá. Frequentemente as pessoas me perguntam como posso ficar cheio do Espírito Santo. Nós, na Bíblia, recebemos a ordem de ficar cheios do Espírito Santo. Eu vou dar uma lição para você agora. Quero que você seja rápida ou rápido aí, você que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir daqui umas horas. Diga para mim aí um versículo que você
recebeu a ordem de Deus para ficar cheio do Espírito? Vou te dar 30 segundos na Bíblia. Vamos lá. 30 segundos. Estou contando. 25. Atos 1:8. O que diz aí? Recebereis poder do Espírito Santo. Tá. Eu quero cheios do Espírito. Ah. Mas essa foi boa, Rosângela. Muito boa. Já começamos bem. Recebereis poder do Espírito Santo. Mas eu quero cheios do Espírito. Fala também que o Espírito Santo vai descer sobre nós, igual desceu com os discípulos. Aonde que fala isso, Eudine? Eu já não sei se isso aqui é Novo Testamento, não sei se é de Mateus até Apocalipse. Tá. Então, já procurem aí. Tá Mateus contando, já 28. passaram. Fala, É André, 1:8, aonde? André. Hã? Acho que é Mateus 28 que ela falou. Tá, eu quero que vocês leiam, não quero achar nada, Eu vou gente. lá Acham aí, me Eu vou falam. lá buscar. Achem aí. Onde é que tem uma ordem divina para que Deus fala, Deus Cristo fala que nós temos que sempre ficar cheios do Espírito? Atos 2:4. O que diz aí, Jurandira? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que ele falasse. Maravilha. Efésios Então 5:18. Então vejam. Giza, o que foi que você falou? Efésios 5:18. O que diz aí, Giza? Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que maravilha. Muito bom, Giza. Parabéns. Então, vocês sabem que na Bíblia existem alguns versículos que nos dão ordens diretas de Deus para que nós sejamos cheios do Espírito. Atos 13:52. O que diz aí, Penha? Deixa eu ver aqui. 13:52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Opa, maravilha, Penha. Amém. Já anotaram aí, né? Alguns versículos aí, né? Isso mesmo, meninas. Nós temos que obedecer essa ordem. Olha, amados, aí não é uma sugestão divina para mim, para você ser cheio do Espírito. Aí a Bíblia nos dá ordem para nós sermos cheios do Espírito. Quando a Bíblia nos fala isso, ela não está dizendo, olha, seria muito bom que vocês estivessem cheios do Espírito. Não, a Bíblia não fala isso. Ela não entra nesse viés. Ela entra em outro viés, o viés da ordem. Deus abre a sua boca, Deus Espírito abre a sua boca e fala assim, ó, sejam cheios do Espírito. E uns versículos ele conduz os apóstolos a dizerem que em Atos os homens estavam cheios do Espírito. Em outra ocasião eles falam, sejam cheios do Espírito. Então, Cristo nos dá uma ordem direta, sermos cheios do Espírito. Mas como é que nós vamos ser cheios do Espírito? Alguém já se perguntou isso aí? Como é ser cheio do Espírito? Como é que nós conseguimos isso? Quais são os passos para isso? Existem passos para isso. O Espírito, amigas, ele manifesta de uma forma. Antes dele se manifestar, existem algumas barreiras intransponíveis pelo Espírito. Sabiam disso? Não, né? Existem barreiras que o Espírito não pode ultrapassar. Sabiam disso ou não? Hã? Sabia? Gente, eu queria que vocês abrissem as câmeras. Ó, eu não consigo falar com câmeras fechadas. Eu tenho fobia. Então, para vocês não me verem dando um ataque epilético aqui,
Abram suas câmeras, eu tenho fobia. Isso, Marisatos 8,14. Pois todos são guiados por si, são cheios, são filhos de Deus. Isso, abram as câmeras, meninas. Já é tarde do dia já, então a gente pode abrir câmera, tá? Então vamos lá. Todos já penteou o cabelo, né? Todo mundo já pintou o cabelo, todo mundo tá bonito igual a André ali, igual a Marinhas, a Penha, igual a Jurandira, igual os outros aí, Pastor, gente. Oi, amiga. pastor, a minha câmera tá com defeito. Ela só vê ao contrário. Ela não vê a frente, não. É por isso que tá fechada. Tá bom, tá bom. Então vai lá no espelho, coloca pro espelho e a gente vai ver você. Veja, tem jeito pra tudo, viu? Tem jeito pra tudo. Wesley, aqui é Oi, amiga. 5h35, eu não levantei ainda, tô Eita, assistindo você, tá bom? Um abraço. Larissa, Não fica vai na dar, paz, amor. não vai dar nenhum acesso não, viu? Tá bom, filha. Então vamos lá, gente. Quando a Bíblia coloca Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia coloca São Mateus, como a Andrea falou, quando a Bíblia diz algum verso em Romanos, em Efésios, em Coríntios, sobre ser cheios do Espírito, a Bíblia está dizendo que eu e você, nós temos que dar espaço para o Espírito trabalhar. Queridos, existem algumas barreiras que Deus, e eu estou falando aqui Deus e Espírito, não consegue transpor. Ué, Wesley, mas Deus não é o Deus poderoso de tudo? Sim, ele é. Mas ele é limitado. Sabia que Deus é limitado? Não. Eu vou te provar isso hoje. Então já começa a anotar as coisas aí, tá? Coloca aí. Deus é limitado? Coloca um ponto de interrogação. Como é que nós podemos dar limites a Deus? E como é que nós podemos também ser cheios do Espírito? Você vai ver que uma coisa vai contra a outra. E aí você, no final, vai decidir. Mas, claro, sempre, como nós estamos fazendo um encontro espiritual salvífico, vamos seguir a linha da salvação. E a linha da salvação da Bíblia é: mostre o problema e mostre a solução. A Bíblia sempre fez isso. Mostrou o problema, mas também mostra a solução. E a solução sempre é Cristo. Sempre. Tá bom, amigos? Vamos lá. O interessante é que nenhum lugar da Bíblia nos dá uma fórmula clara e concreta de como ficar cheios do Espírito. Você vai encontrar na Bíblia que nós temos que ficar cheios do Espírito, mas não existe uma forma clara e concreta na própria Bíblia de como fazer isso. Você não vai encontrar. Porém, a Bíblia nos dá alguns passos. E eu não sei quem foi que leu aí o Atos. Acho que foram duas pessoas que falaram de Atos aí. Foi você, Penha? Ou foi Alice? Que falaram de Atos. Olha, amigos. Foi eu. Foi você, né, Atos Rosa? 1:8. Isso, filha, também. Olha, no livro de Atos, as pessoas não precisavam que alguém lhes dissesse que tinham que ficar cheios do Espírito. Eles não precisavam disso. Eles sabiam que o modo cristão seria homens e mulheres cheios do Espírito. Apóstolo, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos do Espírito, aquelas vilas, aquelas cidades, eles nem sabiam o que nós sabemos hoje. Porém, eles não tinham dúvida que um cristão tem que ser cheio do Espírito. E você, em 2026, não pode ficar com essa dúvida de ser cheio
ou cheia do Espírito. Eles sempre eram cheios do Espírito. Acontece que nós estamos tão confusos, algumas pessoas são tão confusas sobre esse assunto, hoje em dia, que ficam, de um certo modo, não dão espaço para o Espírito agir. Porque há tanta confusão hoje em dia e muitas pessoas procuram sempre um modo errado, que não é bíblico, para ser homens e mulheres cheios do Espírito. Olha, quando nós... Gente, eu vou precisar sair porque minha filha está saindo para o plantão. Eu vou lá na casa dela ver minha neta e já volto, tá bom? Tá bom, Penha, vai na paz, amiga. Quando nós pegamos o Novo Testamento, sobrarão poucas dúvidas na nossa mente sobre o que significa ter uma vida cheia do Espírito. Ou como ela pode se tornar real em nós. Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos ver que toda aquela manifestação espiritual pode se tornar real na minha e na sua vida também. E eu creio que o ensino do Novo Testamento sobre esse tema, como ficar cheio do Espírito Santo, pode ser resumido em 3 expressões. Anotem as 3 expressões. Primeira expressão é compreensão. A segunda é submissão. E a terceira, andar pela fé. Então, veja, compreensão da palavra, submissão da palavra e ter fé na palavra. Então, vejam, 3 passos importantíssimos para que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito. O primeiro passo, que é a compreensão, para nós ficarmos homens e mulheres cheios do Espírito, que é a compreensão, tem coisas na Bíblia que nós precisamos saber e compreender. Verdades que Deus revelou na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Algumas dessas verdades, amigos, você e eu já sabemos de trás para frente, de frente para trás. Mas existem outras verdades que nós temos que compreendê-las. Mas nós temos que algumas coisas no decorrer da nossa jornada que nós temos que sempre recapitular. Porque a recapitulação, a releitura, nos faz memorizar para em momentos difíceis nós sabermos até dizer o verso de cor, não é verdade? Por que nós dissemos algumas coisas de cor? Porque nós lemos, relemos, falamos, ensinamos e aí já fica gravado na mente. Nós precisamos disso. Agora, quais são algumas coisas que nós temos que recapitular? A primeira verdade é que a primeira verdade que nós temos que recapitular dentro do item compreensão é que Deus nos deu o Espírito Santo. Amigos, o Espírito Santo, ele não está fora do seu ambiente. Olha, o Espírito Santo, ele não está longe de nós. Ele está dentro de nós. E isso é uma grande verdade. Você tem que compreender isso. Quando você aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo mora em você.
Você tem que compreender isso. Você tem que aceitar isso. Quando nós compreendemos essa verdade, que o Espírito mora em você, você vai ter outro tipo de relacionamento com ele. Como é que eu provo que o Espírito Santo mora em mim? Diz alguns versículos da Bíblia, e aqui eu vou dar mais outra lição para você. O Espírito Santo diz no Novo Testamento que ele habita em mim. Bom, habitar é morar, né? Habitar é morar. Mas nós temos que nos lembrar do seguinte: eu não preciso necessariamente sentir a sua presença. E aqui eu vou fazer um comentário para que você nunca mais se esqueça. Nunca mais. Você não vai ver, de Gênesis a Apocalipse, nenhum profeta, homem ou mulher, sendo profetisa ou profeta. Você não vai ver nenhum discípulo ou apóstolo. Você não vai ver nem Cristo falando, você não vai ver rei, você não vai ver ninguém. Nunca você vai ler isso na Bíblia, que as pessoas sentiam o Espírito Santo. Retire isso do seu vocabulário. Isso não é bíblico. Ninguém sente o Espírito Santo. Nunca faça o possível para nunca falar isso. Não se sente o Espírito. Esse tipo de fala é um tipo moderno para que as pessoas sejam sensibilizadas ao choro, a cair, a gritar, a falar em línguas, a se emocionar, a se arrepiar. Não, queridos, não caiam nessa. Não caiam nessa. Essa fala não é bíblica. E você, como uma boa leitora bíblica, você pode pesquisar aí. Mas pesquise, não é para perguntar para os outros, não. Pesquisa você. Se alguém da Bíblia, que foi cheio do Espírito, sentiu o Espírito. Tá bom? Então, vamos ter cuidado. Ah, eu estou sentindo o Espírito. Não, você não está sentindo nada. Isso é uma reação da sua emoção e você fala que é o Espírito. Tá bom? Então, tenha cuidado com essa questão de sentir o Espírito. O Espírito não é sentido. Nós temos que crer. Creia apenas, Francisca, Penha, Jurandira, apenas creia que o Espírito está aqui e ele fará o papel dele. É isso. Deus, que é Cristo, não pediu para que você sentisse o Espírito. Ele nunca pediu isso. Ele só falou, apenas creia. Só isso. Ah, eu estou arrepiado ao Espírito. Não. Não fale isso, amiga. Ai, tá uma coisa tão boa, um clima. É o Espírito. Não. Você está condicionando o Espírito para sempre agir daquele método para você ter certeza que é o Espírito Santo. Mas você não pode fazer isso com o Espírito. Condicioná-lo somente a um tipo de sentimento seu, somente um tipo de emoção sua, tá bom? Então nós temos que ter cuidado com isso, tá, meninas? Vamos ter cuidado, meus amigos, com respeito a esse tipo de fala. É uma falácia. É uma fala, mas é uma falácia dos tempos modernos. E isso não se enquadra no contexto da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Tá, amigos? Vamos ter cuidado com isso, com os nossos sentimentos, tá? E condicionar o espírito para isso. Bom, já fiz o comentário, vamos voltar para o assunto.
Apesar de que você não saiba se está sentindo ou não a presença do Espírito, que isso é errado, isso não quer dizer que ele esteja longe, que ele esteja ausente. Precisamos compreender que a sua presença é um fato real. É um fato real. Quando você foi batizado, e aqui eu vou pegar o fato de Cristo ter sido batizado. Quando Cristo foi batizado, o Espírito veio em forma de pomba, em forma corpórea de pomba. Jesus não sentiu nada. Na transformação dos pães e peixes, Jesus não sentiu nada. Na tentação no deserto, Jesus não sentiu nada. Se vocês estão entendendo aonde você pode parar com essa questão de sentir o Espírito, sentir a presença de Jesus, queridos, cuidado, tá bom? Bom, vamos voltar. Deus prometeu o seu Espírito, e isso é suficiente para você crer. Apenas creia na promessa de Deus. Deus prometeu que o Espírito Santo viveria em todas os que aceitam a Cristo como seu Salvador. Já temos um ponto diferenciado aqui. O Espírito Santo viveria em todos os que aceitam a Cristo como seu Salvador. Bom, você já está vendo aí o tanto que nós falamos só na questão de compreensão, faltam os outros 2 passos. Isso é só no fato de compreender. Você tem que compreender que o Espírito começou a habitar em você de forma mais presente quando você foi batizado. Ok? E como nós sabemos que Deus não pode mentir, você tem que crer nisso, que o Espírito habita em você. Você pode dizer amém por isso, queridos? Amém. O Espírito habita em você, Eudine. Isso, Amém. amém mesmo. Nós temos que crer nisso, Valdeci. Crer nisso é suficiente. Você não tem que sentir nada, Célia. É só crer naquilo que Deus falou. E Deus falou, o Espírito habita nos filhos e filhas de Deus. É suficiente. João 14:17. Então, vejamos. Como é que nós aceitamos o fato que o Espírito habita em nós? Só existe um meio. Pela É. fé. A fé. Exatamente. Pela fé. Exatamente. Só existe um meio de nós acreditarmos, somente pela fé. Então é pela fé que você reclama isso a Deus. Deus, tu prometeu que o Espírito moraria em mim, então que ele more em mim, porque eu creio pela fé que ele pode morar em mim. Então eu quero essa promessa para mim. Amém. Isso é suficiente, meninas. Isso é suficiente, amigos. Crer pela fé nessa promessa divina. Você não tem que sentir nada. Você não tem que chorar, você não tem que pular, você não tem que falar em línguas, você não tem que fazer nada. Apenas creia pela fé. Creia e tenha fé naquilo que o Espírito falou na sua vida. Olha, a vontade de Deus é que nós sejamos homens e mulheres cheios
do Espírito. Essa é a vontade de Deus. Nós temos que compreender isso. Olha, mas Deus não... Quando Deus fala isso, isso é como se fosse uma ordem, um mandamento. Você não guarda os 10 mandamentos? Então, mais outra ordem. Seja cheio do Espírito. É ordem. E não é a sugestão divina, é uma ordem. Então você tem que compreender essa verdade. E nós, não sendo homens e mulheres cheios do Espírito, nós estamos indo contra essa vontade de Deus. Olha como é que são as coisas. Olha como a verdade é. Olha como é compreensível isso. Queridos, uma ordem de Deus. Por exemplo, amar uns aos outros é uma ordem. E você indo contra, você está indo contra a vontade de Deus. Olha só. Mas não está no mandamento. Mas você tem que fazer porque é uma ordem. Deus quer nos encher do Espírito. Isso é algo maravilhoso. Deus, e tem outra coisa. Deus não nos dá uma medida do Espírito. Você também não vai encontrar na Bíblia a medida do Espírito. Queridos, a Bíblia nos faz grandes surpresas. Eu tô aqui só fazendo desafios a você. Só desafios. Não sei se você prestou atenção, mas é só desafio. Encontrar na Bíblia se algum profeta, Jesus, sentiu a presença do Espírito. É desafio. Outra coisa, desafio a você falar sobre a medida do Espírito. Deus não falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar só 50% do Espírito. Não. Deus fala assim, cheios do Espírito. Ah, eu vou dar só 10% para o Wesley. Não. Cheios do Espírito. Mas como é que o Espírito vem para uma pessoa que fica resmungando, xingando, de má vontade? Como? Não. Desse jeito o Espírito não mora. Como é que o Espírito vai morar dentro de uma pessoa que fica como aquele verso de Provérbios, como uma gota d'água fica pingando, o nome daquela mulher que fica, aquele significado daquela mulher que fica resmungando, qual é, gente? Rixosa. Rixosa, Irene. A mulher rixosa. Como é que o Espírito vai habitar dentro de uma mulher rixosa? Não habita. Não. Porque Deus prometeu que a pessoa tinha que ser cheia, não 10, 5%. Eu tô tão feliz porque eu só tenho 5% do Espírito. A outra vem falar, só tenho 10%. Ah, você está melhor do que eu. Não, queridos, a Bíblia não abre espaço para isso. Deus quer que a nossa vida seja controlada pelo Espírito. Controladas e guiadas pelo Espírito. Isso nos leva a outro ponto que devemos compreender, que é a presença do pecado em nós. E isso bloqueia a atuação do Espírito em nossa vida. O pecado. Antes de podermos ficar cheios do Espírito, temos que resolver esse problema. E temos que ser honestos com Deus.
todos os pecados conhecidos da nossa vida. É uma coisa que até pode ser doloroso ou dolorosa para mim e para você, mas é necessário para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito. Nós temos que encarar esse tipo de realidade na nossa vida. Deus, eu tenho esse tipo de problema aqui. Eu tenho esse outro problema aqui. Confessar os pecados escondidos. Mas, queridos, não é sair, pegar o microfone na igreja ou em qualquer canto na rua e sair confessando os seus erros, os seus pecados. Não faça isso. Faça isso em silêncio, você e Deus. A salvação é sua, não é da outra comunidade. Então, chegue no seu quarto onde você está, na sua sala, no quintal, não importa. Confesse, tire essa barreira para que o Espírito more em você. Compreenda mais essa verdade, confessando aquilo que é um entrave para que ele, o Espírito Santo, more, habite em nós. Se você não lembra de alguns dos seus pecados, confesse isso a Deus. Deus, eu não lembro de alguns pecados, mas eu peço perdão caso eu tenha esquecido de tal ação que eu fiz há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, ou outro que eu fiz com as minhas filhas quando eram pequenas, que agora eu tenho uma maturidade melhor, maior. Então, Deus, me perdoe por isso. Eu fui ignorante, fui arrogante, eu tratei mal fulano, e assim o Espírito vai te trazendo à mente aquilo que você fez de errado. Querido, o Espírito é fantástico. Quando você entra nesse nível espiritual de confessar os pecados, o Espírito começa a agir na sua mente, ele te faz lembrar de coisas de muitos anos atrás. Sem a purificação dos pecados, não podemos ficar cheios do Espírito. E o primeiro passo para a limpeza é sem a presença do pecado. O segundo passo para ser cheio do Espírito é o que nós podemos chamar de submissão. Submissão. O que a Bíblia quer dizer com isso, com submissão? Nós temos que renunciar o nosso eu, procurando, acima de tudo, submeter-nos a Cristo, o Senhor. Eu não sei se foi semana passada, eu acho que foi até no Desfragmentando a Lição. Eu fiz um comentário sobre isso que eu tenho aqui na mão, é uma bola de aço. Vamos supor que aqui é o mundo, né? O mundo aqui está redondo. Existem pessoas que pensam que tudo gira em torno dela. Tudo gira para ela, por ela, só por ela. Então, a órbita do universo, da igreja, da família, tudo gira só para ela. Nós temos que tirar esse tipo de ação da nossa vida. E, às vezes, nós, pais, educamos os nossos filhos dessa forma. A criança pega um brinquedinho que não é dela, mas você quer que a criança leve até para casa um brinquedinho que não é dela. Mas não é dela. Não tem que levar.
Ela perdeu a competição, vai ganhar uma medalha também. Não, ela não ganhou. E assim tudo tem que girar em torno dela. Primeiro o pratinho dela, primeiro a roupinha dela, e você ficar para trás, o marido ficar para trás, todo mundo ficar para trás, mas é só ela. Isso vai criando um sentimento do eu tão grande que pessoas começam a ficar doentes quando elas são confrontadas. Isso é perigoso, nós crescemos com isso. Primeiro eu. Se não for eu primeiro, não serve. Então, nós temos que ser submissos à vontade de Deus, governados por Deus, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ver como o pecado nos degradou, meninas. Como o pecado está nos degradando. E como o pecado bloqueia as entradas do Espírito. Nós temos que confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É bom saber que Deus nos perdoa de todos os pecados. Nós temos que tirar o egocentrismo da nossa vida e colocar o cristianismo na nossa vida, colocar Cristo na nossa vida, para sermos homens e mulheres cheios do Espírito, controlados e dominados pelo Espírito. Temos que colocar a Cristo como no centro da nossa vida e tirar de lado tudo que nos atrapalha, tudo que nos atrapalha. Nós temos que permitir a Cristo todas as áreas. Nós temos que permitir ao Espírito acesso a todas as áreas da nossa vida. Senhor, não consigo te dar as minhas mãos. Eu não consigo, Senhor, te dar os meus olhos. Eu não consigo, Senhor, te dar o domínio da minha boca. Pelo teu amor, domina a minha boca. Ela fala coisas que machucam as outras. Domínio. Todas as áreas. Como é que nós podemos concretizar isso? Há duas etapas para nós conseguirmos isso. Em primeiro lugar, arrependermos. Nós temos que nos arrependermos. Confessar os nossos pecados. Bom, acabamos de constatar algumas coisas que nós temos que compreender. É a profundeza do nosso pecado. A profundeza do nosso pecado. Isso afasta a atuação do Espírito na nossa vida. Mas só compreender não é suficiente. Temos que confessar os nossos pecados a Deus e nos arrepender dele. Muitas pessoas que são pecadoras, queridos, podem até fazer promessas sobre isso. E, às vezes, ficam tristes com essa situação. E gostariam que as fossem diferentes. Mas nunca mudam. Por quê? Porque não confessam os pecados a Deus. Confessar é reconhecer que não dá conta de vencer esse erro sozinho ou sozinha. Tem que admitir diante de Deus que você é errada mesmo. Você hoje de manhã já orou para que Deus enchesse você com o Santo Espírito dele?
Já orou isso para ele? E ele está te falando agora que existem coisas antes de que ele encha você para nós fazermos para que ele encha a nossa vida, a nossa alma com o Espírito. Você já orou hoje para que o seu eu fosse tirado de cena? O amor próprio, vontade própria, as suas ambições. Você já orou para que Deus tire essa ambição, esse orgulho, essa vaidade de você hoje? Ou só orou para que ele te enchesse e te usasse hoje? Mas como é que ele vai te usar, te encher, sendo que tem essas barreiras que ainda atrapalham esse comando do Espírito? Bom, chegamos agora à última etapa de como ficar cheio do Espírito, que eu gosto de chamar andar pela fé. Primeiro, nós temos que compreender algumas verdades da Bíblia. Segundo, nós temos que nos submeter e entregar a Deus. E entendermos e aprendermos o segredo de andar pela fé. E o ponto central de tudo, amigos, é este: andar pela fé. Quando estamos entregues a Deus e à sua vontade, nós estamos cheios do Espírito. Vejam, quando nós estamos entregues a Deus e fazemos a sua vontade, nós estamos cheios do Espírito. O Espírito Santo nos domina. Mas, a partir desta verdade, temos que agir e andar na certeza plena. Veja, nós não estamos falando em andar sentindo. Não, eu vou falar isso mais uma vez. Tire isso do seu vocabulário espiritual. Você não tem que sentir nada. A Bíblia não te dá espaço para isso. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Os seus sentimentos te traem. Não é porque eu vou repetir isso de novo, porque tem pessoas que ainda estão lutando contra isso. Não é porque você ficou arrepiada e a ciência prova quando você fica arrepiado ou arrepiada. A ciência prova. Outro dia eu posso até falar sobre isso, uma coisa rápida. Mas você não tem que ficar arrepiado, você não tem que chorar, você não tem que pular, você não tem que sair gritando. Não, para você dizer que está cheio ou cheia do Espírito. Não baseie a presença do Espírito pelos seus sentimentos. Baseie-se na palavra de Deus. Apenas creia que Ele está aqui. É suficiente para que eu e você andemos pela fé. Você tem que só crer. Crer que Ele te domina. Crer que Ele mora em você. Crer que Amém. Ele te guia. É suficiente. Você não tem que sentir nada, amiga. Bom, vamos falar de andar pela fé agora. Você tem que crer que Deus já te encheu do Espírito. Deus, agora eu quero uma porção dobrada do Espírito. E aí você vai viver pela fé. Amadurecimento espiritual, compreensão espiritual melhor da Bíblia, uma visão alargada da Bíblia, da palavra do Senhor, uma conversação maior com o Espírito, com Cristo.
uma sensibilidade espiritual fora do comum. Mas você não tem que sentir nada, filha. Você não tem que sentir nada. Apenas creia. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Andar pela fé, você tem que crer. Valdeci, esse galo cantando aí, Valdeci. Você tem que crer que Cristo é o teu Salvador. Andar pela fé. Entenderam? Vocês entenderam? Olha, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Diz um texto que diz assim: assim também vós considerai considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí aqui eu vou fazer uma pergunta. Você crê nisso? Você não tem que sentir isso, você tem que crer. Você viu como Paulo pede para que você creia, tenha fé nisso? Ele não fala assim, olha, sintam que vocês estão mortos para o pecado e vivos para Cristo. Não, ele não fala assim. Ele fala assim, creia. Creia. É diferente. Romanos capítulo 6, 11. Quer ver? Abra a Bíblia aí. Quem encontrar, pode ler Romanos capítulo 6, versículo 11. O que está dizendo aí? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Creia somente. Você tem que crer nisso, você não tem que sentir. Isso é andar pela fé. Isso é andar pela fé. Vocês entenderam a diferença? Quando nós nos entregamos a Cristo e o seguimos como Ele pede, nossa vida, na nossa vida, nós sabemos que alguma coisa aconteceu. Quando nós entregamos, e você já foi testemunha disso na sua própria vida e na vida dos outros. Você viu quando alguma pessoa se entrega a Cristo, o Espírito Santo toma conta da gente, toma conta daquela outra pessoa, que a alegria dela transborda. Antes eu era assim, agora sou desse jeito. Antes eu fazia isso, agora eu não faço. Agora eu faço coisas melhores. Agora eu estou começando a ler, antes eu não lia nada. Olha a atuação do Espírito. E Eu o vou ter que Espírito sair começa um a te pouquinho, guiar. que eu vou. O Espírito começa a guiar. O Espírito começa a te levar a lugares para você pregar desse amor que você conheceu em Cristo Jesus. Agora, quando você aceita Cristo, você começa a viver pela fé. Porque para acreditar na Bíblia, somente tem que ser pela fé. É pela fé que você crê que o homem veio há 2000 anos atrás. É pela fé que você crê que ele morreu e ressuscitou. É pela fé que você crê que ele vai voltar. É pela fé. É pela fé. Compreensão, submissão e andar pela fé. Você tem que crer, andar pela fé, que você agora vive para Deus.
Você tem que crer que você é cheia do Espírito. Você tem que crer que você não tem só 5% do Espírito. É cheia do Espírito. E agora você tem que viver à luz daquilo que você crê. O que você crê? Você não crê na Bíblia? Então viva nessa luz. A luz da verdade. Não é fazer de conta que você vive, é viver mesmo. Viver com base na promessa de Deus. Você, durante o dia, às vezes, pode até não estar consciente da presença do Espírito. Mas, durante a noite, você tem que chegar na sua casa, sentar aonde quer que seja e falar assim, eu vou ver o que aconteceu no dia de hoje. O Espírito me fez fazer isso, eu fui fazer aquilo, você tem que ver a atuação do Espírito na sua vida no dia de hoje. Faça esse exercício hoje à noite. Eu quero ver como o Espírito agiu na minha vida hoje. Faça uma lista, comece a fazer esse exercício. Eu sei que você ainda não fez isso. Eu vou te dar mais uma sugestão. Faça uma lista de hoje, a atuação do Espírito na minha vida hoje. Faça isso. Faça esse trabalho. E aí ele vai te guiar por que fez, por que não fez, como atingiu tal pessoa. Queridos, eu fiz esse exercício ontem. Ontem, eu estava aqui nós já vamos terminar com essa experiência. Minha mãe estava aqui me visitando, aqui em Portugal, e aí falou, filho, vamos dar uma volta? Eu acordei aqui, vamos, mãe, vamos dar uma volta. E aí estava ela, uma amiga dela, né, a Flutuosa. E, carinhosamente, eu a chamo de Flutus. Flutus, baby. Aí, vamos, Frutos, vamos andar hoje. Aí pegamos o trem, o comboio que fala aqui, e fomos para outra margem do mar, outra margem do rio. E mostramos ali Portugal de cima, e tem uma ponte muito bonita, então o comboio, o trem passa por cima da ponte. Muito interessante. E aí, chegamos numa estação, o Espírito falou assim, meu filho, desce na próxima estação. Falou para mim. O Espírito falou assim, desce na próxima estação. Falei, na próxima? Na próxima. Falei, mãe, vamos descer na próxima estação. A minha mãe falou assim, já chegamos? Não, vamos descer. Vamos voltar. Mas, minha filha, a gente nem chegou no local. Não, mãe, vamos voltar. Eu acho que vamos voltar, vamos na próxima estação. Chegou na estação, descemos. Só que para o outro trem voltar, passar pela estação, demora um pouco, né? Aí demorou uns 30 minutos e nós ficamos ali na estação esperando. Bom, eu estou aqui, Espírito. Minha mãe sentou no banco ali na estação, ela e a Flutuosa. De repente, chegou um pai com duas crianças. Eles eram africanos. Eles são africanos. E os filhos correndo para lá e para cá na estação e o pai com uma mochila nas costas e uma pasta de documentos. Muitos documentos. Todos os documentos da vida dele, da família, toda a família estavam ali naquela pasta. E os filhos correndo para lá e para cá, e eu olhando aquilo, né? E ele encostou perto de mim, e os filhos encostaram perto dos outros rapazes lá e tal.
E, de repente, a esposa dele surge na escada. E ela falou assim, vamos embora. É do outro lado da estação. E o pai, preocupado com os filhos, deixou a pasta de documentos ao meu lado. E foi embora. Amigos, vocês não sabem a dor de cabeça que é para um africano tirar a documentação, a segunda via das coisas deles. É uma eternidade, uma burocracia, uma chatice do consulado. Ele fica à mercê, ele fica perdido. Ele não arruma trabalho, não arruma casa, ele não arruma nada. Nada, se ele perder um documento. Eu sei porque vários amigos já passaram por isso aqui. Para nós brasileiros é até mais fácil, mais rápido, mais prático, mas, queridos, para os africanos, terríveis. Isso é terrível na vida deles. E aí, olha a atuação do Espírito. Eles foram embora. Quando eu olhei para o lado, a pasta dele. Falei, meu Deus, misericórdia. Falei desse jeito, misericórdia. Porque eu sei o que é isso. Saí, peguei a pasta, saí correndo. Fui encontrar do outro lado, a ponto de perder o meu comboio. A minha mãe saiu correndo atrás de mim. Meu filho, você vai para onde? Meu filho, você vai para onde? Olha só, queridos. Eu deixei a minha mãe, ela não sabe andar aqui, e aí eu saí correndo, ela me viu correndo, ela saiu correndo atrás de mim, mas minha mãe já de 77, 8 anos, coisa assim. Saiu correndo e a Flutuosa, outra senhorinha velhinha, meu Lelo, o que aconteceu? Eles não estavam entendendo, mas eu tinha que entregar aquilo para aquela família. Quando eu cheguei do outro lado da estação, aí minha mãe veio correndo, eu falei, não mãe, fica. Se eu não pegar o próximo comboio, me espera, não saia daí. E saí correndo atrás daquela família. Cheguei do outro lado, entreguei para ele. Paguei outra passagem, entreguei para eles. Aí ele me abraçou. Meu filho, muito obrigado. Muito obrigado. Isso aqui, aí ele pegou assim. Isso aqui, meu filho, é a minha vida. Amigos, e é mesmo. Aqueles papéis é a vida do imigrante. Não sei se você já foi imigrante alguma vez, mas o papel é a vida do imigrante. E aí, eu falei, não foi nada, amigo. Graças a Deus que foi eu que encontrei aí e te entreguei. Vai com Deus. Um abraço para você, felicidades. Eu falei, vem cá, dá outro abraço aqui, abracei ele e nos despedimos. E aí voltei. Aí eu falei assim com minha mãe. Deus nos fez parar a nossa viagem para salvar outra pessoa. Não era para nós irmos para tal lugar. Era para nós pararmos no meio do caminho. Amigos, no meio do caminho ainda existem pessoas para serem salvas. Nós estamos numa caminhada. No meio do caminho existem pessoas que precisam ser salvas. E o Espírito nos conduz para essas pessoas, para que você pare um pouco o processo de ir e ouça a voz do Espírito, mesmo que custe alguma coisa para você, um sorriso lá no final, um
um dinheiro, quem sabe, mas uma comodidade, um prazer, mas Ele quer que você pare, olhe para o lado. Existem pessoas que precisam ser salvas. Eu queria que você saísse daqui hoje compreendidos nessa verdade. Eu queria que você saísse daqui hoje submisso a essa verdade. E eu queria que você andasse pela fé nessa verdade. Ser homem e mulher cheios do Espírito. Você tem que compreender. Você tem que ser submisso. E você tem que andar pela fé nessa verdade. Que Cristo Jesus lhe visite hoje. A mim também. Porque eu também preciso de Cristo. Necessito urgente de Cristo. Que Deus abençoe você. E que hoje, no final do dia, você tenha um compromisso com o Espírito. Pegar no seu caderno e escrever. Espírito, o que nós fizemos hoje? O que eu fiz hoje? Bom, hoje eu fui para tal lugar, fiz isso, comprei isso. Eu te perguntei se era para fazer isso? Eu te perguntei se era para ir para esse lugar? Tu me guiou para onde? Eu orei, eu falei contigo. Você me libertou de alguma coisa hoje? Você mandou anjos para me livrar de algum acidente, de alguma seta maligna? O que aconteceu com a minha fala hoje? Eu machuquei alguém? Eu abençoei alguém? Os meus pés foram para lugares bons? Eu ouvi alguma música profana? Que música eu ouvi hoje? Eu te adorei hoje em oração? Te adorei hoje cantando louvores? Eu fiquei triste hoje, por quê, Espírito? Por que me deu paz depois? Por que eu fiquei triste por isso? Por que eu olhei atravessado? Por que eu senti orgulho? Tira esse orgulho, essa vaidade. Por que eu estou andando desse jeito? Por que eu estou fazendo isso? Que o Espírito te... E assim nós vamos ter uma relação melhor com Cristo. Que Deus te abençoe. Desculpe a demora de hoje, mas existem coisas que são necessárias para seu e o meu crescimento espiritual. Que Deus te ilumine hoje, só hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã faça a mesma coisa. Tá bom, querido? Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Bênção de acordar com saúde, com vida, e também a bênção de interceder por outras pessoas. Nós estamos aqui nesse PG porque nós temos a necessidade de estarmos mais perto de Ti. O Espírito colocou essa necessidade em nós de buscarmos mais a Tua palavra. Nós te louvamos por isso, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua manutenção da nossa fé e da nossa vida também. Na Tua palavra há promessas de nós sermos homens e mulheres cheios do Espírito. Em oração, humildemente, pelo nome de Cristo, nosso Salvador, nós pedimos para sermos cheios do Espírito hoje. Hoje, Senhor. Mas também nós aprendemos que existem algumas coisas que não deixam que o Espírito trabalhe.
nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. E se há algum pecado que nos tire desse relacionamento íntimo contigo, pela tua misericórdia, Deus, nos perdoe pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Mas nos ajude, Senhor, nos fortaleça espiritualmente. Ai, Senhor, nos ajude. Nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito. Nós queremos ser submissos ao querer e à voz do Espírito. Nós queremos andar submissos a esta palavra da Bíblia Sagrada. Nós queremos andar pela fé, pelo Espírito. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Envie anjos hoje para nos proteger das setas malignas. Envie anjos para ir conosco em qualquer lugar hoje e ficar conosco também em casa. Envie o teu Espírito para dissolver qualquer maldade espiritual, não só dentro da nossa casa, mas dessas pessoas que nós estamos nos lembrando hoje que necessitam da atuação espiritual do Espírito Santo. Seja nos lares que estão com problemas, com os filhos, com os maridos, com as esposas, com os sobrinhos, com os avós, com os tios, com os primos. Deus, visite essa pessoa, esse lar. E faça de nós, os teus discípulos, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Nós estamos aqui para ser homens e mulheres cheios do Espírito. Te pedimos isso, Jesus, porque é uma promessa tua. E nós cremos nas tuas promessas, porque está escrito. E nós cremos naquilo que está escrito, porque a tua palavra saiu da tua boca. Nós cremos naquilo que tu fala, porque tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amigo fiel. Nos ajude. Em nome de Jesus, te pedimos amém. 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 Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. Louvado Amém. seja Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Muito gratificante. Amém. Muito obrigada, meu amigo Wesley. Que Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ô, minha irmã